Olá, tudo bem? Meu nome é Denis Sintra, eu sou nutricionista e hoje eu estou aqui, junto com essa grande equipe, para bater um papo com vocês. É uma grande equipe que veio fazer um manifesto. Eu me manifesto. Eu me manifesto contra a obesidade. Eu não me manifesto contra o obeso. Eu me manifesto contra a obesidade. Nós estamos perdendo a guerra contra a obesidade. Isso é surpreendente? Não, isso não é surpreendente. Em 2011, a revista Science Translational Medicine, de 27 de julho, publicou um artigo com esse título: Nós estamos perdendo a guerra contra a obesidade. E ali ela já alertava para duas coisas. Chamou atenção para o fato de que a cirurgia mais mutiladora para essa situação que existe, que é a cirurgia bariátrica, nem a cirurgia consegue resolver o problema. Por quê? Porque os dados que nós temos hoje mostram que 80 até 85% da população, dos indivíduos que fazem cirurgia bariátrica, depois de 2 anos, sofrem reganho de peso. Recuperam algum peso. Alguns indivíduos recuperam a metade do peso e outros indivíduos chegam a recuperar todo o peso perdido. Cirurgia bariátrica não funciona. Drogas não funcionam. Não existe droga que seja capaz de reverter, de resolver a obesidade. O que sobrou? Sobrou nutrição e atividade física. Agora, se essas duas coisas fossem muito efetivas, não estaríamos no quadro que estamos, enfrentando essa pandemia da obesidade. Hoje, todos os continentes sofrem da obesidade. Todos os países, não só os industrializados e desenvolvidos. Então a gente vive a transição nutricional moderna, que acabou vertendo o estado deplorável da fome à soberba da obesidade. Agora, o que é a obesidade? A obesidade ela é um distúrbio químico. É química. A obesidade é química. Isso ajuda a gente a entender o seguinte, que o indivíduo ele não é obeso porque ele quer. Ele não é obeso porque ele tem uma personalidade forte e ele diz, eu vou ser obeso, eu gosto de ser, esse é o meu estilo. Não, ele aprende a lidar com isso. Mas a obesidade ela é uma doença. E a obesidade ela precisa de um conjunto de ações. Ela precisa de um conjunto de pessoas, de um conjunto de profissionais. Ela precisa de um manifesto. Chegamos a esse ponto, precisamos de um manifesto. A obesidade é um distúrbio químico. E eu vou apresentar essa ideia para vocês hoje em 3 atos. Do microcosmo molecular às políticas públicas de saúde. Como a gente discute a obesidade nessa esfera? Nessa esfera do microcosmo molecular às grandes políticas públicas de saúde. Se nós não entendermos esses passos todos que estão envolvidos aí, fica difícil a gente lutar. Então vamos lá. Quando eu digo que a obesidade ela é um problema, ela é um distúrbio químico, entendam o seguinte: o hipotálamo, que é o nosso centro regulador da fome e termogênese, ele está desregulado. Por que é que ele desregula? Ele desregula por
causa de proteínas inflamatórias que são produzidas em excesso. Essas proteínas são produzidas em excesso quando nos alimentamos de forma desequilibrada, mas um desequilíbrio para o excesso. Seja o excesso de gordura, seja o excesso de carboidratos, seja até mesmo o excesso de proteínas. Tudo dentro de nós é bioconvertido em gordura. Essas gorduras, em alta concentração, são capazes de ativar um processo inflamatório no hipotálamo inicialmente, induzindo uma desregulação desse sistema, uma perda do ajuste fino, um ajuste que cuida minuciosamente da nossa fome e do nosso gasto energético. O mesmo órgão controla isso. Então, a hora que eu perco isso, ora eu estou tendenciado a comer mais e também tendenciado a reduzir o meu gasto energético. Qual é o resultado dessa equação? Acúmulo de peso. Muito bem, acumulei peso. Eu costumo dizer que ninguém dorme lagartixa e acorda jacaré. Ou seja, ninguém dorme eutrófico e acorda obeso. A obesidade ela é um processo. Você estava eutrófico, você vai avançando devagar na linha do sobrepeso até chegar à obesidade. E aí? E aí que esse processo inflamatório ele pode ser expandido para outros tecidos, porque a obesidade ela é ou apresenta de base um processo inflamatório de baixo grau e ele é sistêmico e ele interfere em todos os tecidos. Ele interfere no meu músculo, ele interfere no meu tecido adiposo, ele interfere no meu fígado e ele interfere também em outras áreas do cérebro. E a ciência vem lutando muito para entender isso. Estamos todos focados no microcosmo. E, falando em microcosmo molecular, nós expandimos essa ideia do dano inflamatório que vai dessa região central, que é o hipotálamo, para o hipocampo, essa região lateral, que cuida da nossa memória. Então veja que dado assustador. Quando submetemos indivíduos adultos em 2012 à ressonância magnética nuclear, foi identificado marca de cicatriz ou marcas cicatriciais no hipotálamo de indivíduos adultos. Em 2019, um trabalho aqui da Unicamp demonstrou a presença das mesmas cicatrizes no hipotálamo ainda, só que de crianças entre 8 e 12 anos. Essas marcas cicatriciais indicam que houve degeneração neuronal nessa região. Ou seja, sabe quando que isso será possível de ser revertido? Por enquanto, isso não poderá ser revertido. Então, do ponto de vista de projeção, a obesidade ela começa muito antes. E ela tem uma perspectiva perversa. Nesse sentido, e em outros também, quando ela se expande para outros sistemas, como por exemplo o hipocampo. O hipocampo é o nosso órgão controlador da memória. O órgão interno do cérebro é a região interna do cérebro responsável pela sua memória. E é isso que eu gostaria de trazer alguns resultados aqui do nosso laboratório. Por quê? Porque ao longo da evolução da obesidade, a gente percebeu que assim, os indivíduos, as pessoas morrem de obesidade? Não. As pessoas morrem de doenças que se associam à obesidade. Eu estou falando de infarto do miocárdio, eu estou falando de acidente vascular cerebral, estou falando de alguns tipos de câncer. Mas fora essas doenças que apresentam desfechos duros, temos outras doenças de caráter degenerativo.
inclusive de caráter neurodegenerativo. Passado o tempo, observou-se um aumento da correlação entre obesidade e Alzheimer. Então, conforme as pessoas ganhavam peso, aumentava a chance do desenvolvimento do Alzheimer. O Alzheimer ele tem uma característica muito mais ambiental, movida por fatores ambientais, do que genética. E dos fatores ambientais, que são vários, vou chamar atenção para a alimentação. Então, a alimentação ou a má alimentação, ela pode interferir nessa importante região. O processo inflamatório, o mesmo que levou à degeneração hipotalâmica, pode levar à degeneração hipocampal. O hipocampo inflamado se torna resistente à insulina. Nós precisamos da sinalização da insulina acontecendo corretamente nos neurônios dessa região, que é o hipocampo, para que haja uma formação saudável de memória. E como ocorre a formação saudável de memória? Eu tenho que ter neurônios saudáveis, neurônios íntegros. Então, baseado na literatura, nós entendemos que existem proteínas intracelulares, e agora quando eu falo intracelular, a célula que eu estou falando é neurônio. Temos proteínas que estão então dentro dos neurônios que mantêm esses neurônios sustentados, as paredes todas sustentadas, a arquitetura íntegra do neurônio. E essa arquitetura é dependente da via de sinalização da insulina. O processo inflamatório leva a uma resistência à transdução dos sinais da insulina dentro desse neurônio, impedindo que essa proteína de sustentação trabalhe, e o neurônio vai tendo uma degeneração de sua arquitetura. Quando isso é propagado aos outros neurônios dessa mesma região, nós damos início à caracterização da doença, da perda inicial de memória, e que pode evoluir para o Alzheimer com uma característica demencial. No nosso laboratório, o que nós encontramos? Fizemos uma análise ampla, bastante ampla em animais, e quando entendemos os diversos mecanismos que ali estavam envolvidos, avançamos para os humanos. Então, um trabalho muito interessante que aconteceu aqui no nosso laboratório mostra o seguinte: nós separamos indivíduos, todos eles tinham um grau leve de perda de memória, um déficit cognitivo leve. Todos eles estavam no estudo. Desses indivíduos, nós separamos por peso, dos indivíduos mais pesados aos mais leves, ou seja, dos indivíduos eutróficos aos obesos, passando pelo sobrepeso. Nós fizemos uma análise no líquor, que é o líquido encefalorraquidiano, é o líquido que banha as meninges. E quando nós isolamos, retiramos o líquor, submetemos ele a uma análise que é extremamente complexa, que a gente conseguiu desenvolver em nosso laboratório, que é a análise do perfil de ácido graxo no líquor. O líquor ele é quase água, de tão transparente, de tão límpido. E aqui a gente conseguiu isolar os lipídios e analisar. E sabe o que a gente achou? Eu já conto a história dos lipídios, mas nós achamos proteínas inflamatórias, como interleucina 1-beta. Nós achamos proteína beta-amiloide, que é a proteína que faz agregação, forma placas senis entre um neurônio e outro e impede a sinalização, a transdução sináptica. E junto com isso, se correlacionando então com essas proteínas, que são características da doença do Alzheimer, nós encontramos uma concentração alta de ácidos graxos saturados, principalmente o ácido palmítico.
Nós havíamos encontrado isso em animais. Em animais nós conseguimos remover o cérebro, remover o hipocampo e traçar de onde veio aquela gordura que está lá. Então eu sei qual foi o alimento que eu dei, eu sei o quanto foi absorvido e caiu na corrente sanguínea, eu sei o quanto atravessou a barreira hematocefálica e eu sei o quanto se instalou no hipocampo do animal. Agora, como é que a gente faz isso com o humano? Não dá. Então, o líquido encefalorraquidiano é o mais próximo que eu consigo chegar do cérebro dele. E nós conseguimos fazer esta correlação. Quanto maior é o peso do indivíduo, maior é a concentração de ácidos graxos saturados. Mas, nosso laboratório também estuda ômega 3. Os ácidos graxos anti-inflamatórios, ou teoricamente anti-inflamatórios. Teoricamente não, né? Eles são bastante anti-inflamatórios, mas são substâncias potentes, mas depende da dose, né? Porque dependendo da dose você tem uma resposta, dependendo da dose você tem outra resposta inesperada, às vezes. Enquanto o ômega 3 ajudou uma suplementação, uma oferta racional e factível de ser alcançado de ômega 3 via alimentação e não suplementação, enquanto uma oferta racional de ômega 3 na dieta dos animais conseguiu proteger do desenvolvimento, do avanço da doença. Em humanos nós não fizemos tratamento, mas nós encontramos em paralelo aquela gordura saturada que estava aumentada nos indivíduos obesos, uma quantidade muito pequena de ácidos graxos ômega 3 presentes no líquor desses indivíduos. E, conforme agora a gente sai da obesidade, vamos para o sobrepeso e chegamos na eutrofia, a presença desses ácidos graxos ômega 3 aumenta. Ou seja, acontece alguma coisa nos indivíduos que pode interferir na presença desses ácidos graxos quando eles se tornam obesos no hipocampo. E um hipocampo inflamado, a progressão disso leva à perda da memória. Fala assim, por que, Denis, você foi estudar o hipocampo se a gente começou falando da fome? A dificuldade de estudar e de entender e de tratar a obesidade está justamente no fato de que o hipotálamo ele não é o único órgão controlador da fome. O hipotálamo ele é o peão. O hipotálamo ele é aquele órgão que manda o sinal para você ir se alimentar ou você parar de se alimentar, para você ir comer ou para você parar de comer, para você gastar energia e para você parar de gastar energia. Ele está funcionando assim o dia inteiro. Só que, como eu disse, ele é um peão. Sabe por quê? Porque ele obedece. O hipotálamo ele obedece outras regiões do cérebro. Regiões como a amígdala, regiões como o córtex pré-frontal, regiões como o cerebelo, regiões como o hipocampo. Todas essas regiões mandam projeções neuronais que se inserem no hipotálamo. Então está tudo integrado. A ciência já conseguiu entregar droga no hipotálamo. Então, as questões de delivery de drogas já foram parcialmente resolvidas. Mas por que a gente não conseguiu resolver ainda a questão da obesidade, já que é um distúrbio químico? Nós não conseguimos resolver porque o cérebro, o hipotálamo está absolutamente integrado às outras áreas. Então, a gente precisa de ajuste fino em todas as áreas. Quando você ajusta um ponto, no caso uma proteína num lugar, você desajusta em outro. E é muito difícil de entender essa integração. Essa circuitaria neuronal ela é muito complexa. E a hora que nós entendemos por esse grau de complexidade, a ciência tomou um susto, porque a gente põe a mão na consciência e fala, ó céus, o que faremos? Agora que a gente estava entendendo muito o hipotálamo, como centro regulador da fome e termogênese, a gente descobre que ele é uma caixa preta, mas totalmente integrada a outras caixas pretas. Então vai demorar. E agora, qual é a nossa saída?
A nossa saída são as políticas públicas de saúde. Então a gente sai desse microcosmo, da compreensão desse microcosmo molecular, rumo ao quê? Rumo às políticas públicas de saúde. Porque se alimentar é um ato político. Nós, como profissionais de saúde, precisamos garantir o direito à população da sua alimentação saudável. A população precisa se alimentar bem, ter acesso e ter qualidade. Não basta aumentar imposto de refrigerante. É importante que isso aconteça. Mas é importante porque quando você onera um setor, é importante que você desonere o outro. Então é importante que ao mesmo tempo que aconteça esse tipo de ação, haja subsídio à agricultura familiar, haja subsídio aos produtores, aos pequenos produtores, que são os indivíduos, a estrutura que abastece de verdade o nosso sistema alimentar. Então é preciso que haja esse tipo de ação. Agora, eu estou dando um exemplo, porque quando a gente fala em políticas públicas de saúde, a gente está falando em diversas ações. Então, é importante que todos nós nos mobilizemos para pressionarmos todos os governos, quaisquer governos, para que hajam políticas públicas de saúde voltadas à obesidade, voltadas à compreensão do indivíduo e como é que vamos fazer para lutar contra isso. As ideias são várias. Os profissionais competentes no nosso país são vários. Os ministérios, eles estão cheios de gente competente. Sim, estão cheios de gente competente. De gente técnica, de gente boa, de gente concursada que está lá. As UBSs estão cheias de gente competente. As universidades estão cheias de gente competente, produzindo gente competente que está aí fora. Nós temos toda a estrutura. Só falta o quê? A integração. Nós precisamos nos integrar. Porque a obesidade, ela não pode ser atribuída ao indivíduo. O indivíduo sozinho não vai conseguir. O indivíduo que porta, que convive com a obesidade, sozinho ele não vai conseguir. A obesidade ela é maior do que o próprio indivíduo. A obesidade é maior do que o próprio indivíduo. Precisamos de uma integração. Precisamos de um manifesto. Eu me manifesto contra a obesidade. Não contra os obesos. Contra a obesidade. Precisamos de ciência e precisamos de políticas públicas de saúde. Essa é a minha mensagem para vocês. Um abraço, muito obrigado.